Agora a Alexandra vai fazer um round de 2 minutos para ela trabalhar, botar em prática esse exercício de respiração. Porque a gente treina primeiro, depois a gente bota em prática para testar o nosso corpo, né? Vamos lá, 3, 2, 1 e foi. Jab. Ó. Direto. Cruz. Isso. Jab Isso. direto. Cruzou. Direto. 2 rechão. Diretão. Tá 2. Jab direto. Calma. Diretão. Joga 2. Espera um tempinho para tu puxar o ar. Jab direto. Joga 2 ganchos. Tu não precisa bater na hora que ele pediu. Jab direto. Foca primeiro na respiração. Solta mais esse ar. Solta mais esse ar da boca. Cruzou. Direto. Isso. Gancho. Direto. Joelhão. Cotovelo.